Hoje a nossa aula será mais uma vez sobre os aspectos físicos do continente europeu. Hoje nós vamos trabalhar especificamente o relevo e a hidrografia do continente europeu, né? O continente europeu, antes de falar sobre as 3 unidades de relevo que se destacam no continente europeu, nós vamos relembrar a localização geográfica do continente europeu. Lembrando que o continente europeu, ele se inicia aqui no Oceano Atlântico e vai até os Montes Urais, limite entre Europa e Ásia, tá? Fica quase totalmente na zona temperada da Terra, ou seja, acima do Trópico de Câncer, com uma pequena porção na porção norte, aí próximo ao Círculo Polar Ártico, né? Então, quase totalmente o continente europeu fica na zona temperada, apenas essa pequena porção do extremo norte que fica na zona polar da Terra, certo? Então, hoje nós vamos estudar essas características naturais do continente europeu, com destaque ao relevo e à hidrografia. Vamos lá. Um dos aspectos do continente europeu que nós podemos observar é que ele é formado praticamente por planícies e pequenas porções de cordilheiras, tá? Nós temos também algumas porções de planícies no continente europeu e até mesmo algumas áreas de depressão que estão abaixo do nível do mar, especialmente aquela que fica nos Países Baixos, onde nós vamos encontrar os diques e polders, né? O que são esses diques e polders? São estruturas metálicas utilizadas para sugar, vamos dizer assim, a água que fica acumulada nessas porções baixas do terreno, que são utilizadas na agricultura. Então, vamos observar o mapa comigo. Lembrando aqui da nossa legenda, né? Das altitudes do relevo do continente europeu, sendo que as cores verde e até o amarelo são as áreas mais baixas do continente e as cores mais escuras, do laranja até o marrom avermelhado, são as porções mais elevadas do continente, que nós dividimos em 3 unidades do relevo, que são, vamos observar comigo aí no livro de vocês, os maciços antigos, as planícies centrais e as cordilheiras recentes. O que temos a aprender aqui nessas características naturais do continente europeu? É que as cordilheiras, que é um aspecto marcante do continente europeu, elas se encontram interligadas, principalmente pelos Alpes. Observem comigo aqui os Alpes europeus. Temos aqui os Alpes escandinavos, os Alpes apeninos e os Alpes dinárticos. São exemplos de Alpes no continente europeu, que são cordilheiras, tá? Cordilheiras, no caso aqui dos Alpes, de que eu falei para vocês, cordilheiras recentes, que são as montanhas jovens e de elevada altitude. Como exemplo, temos também os Pirineus, os Cárpatos, os Alpes, os Apeninos, Alpes dináricos, os Balcãs e a cadeia do Cáucaso, tá? Vejam aqui comigo a cadeia do Cáucaso. Continuem comigo. Eu preciso que vocês verifiquem comigo aqui a posição dos Montes Urais, que é a barreira natural, a divisão natural entre a Europa e a Ásia, tá? Aqui os Montes Urais, conforme vocês observem aí no livro de vocês, na página 79, os Montes Urais que separam a Europa da Ásia, tá? Eles são exemplos de maciços antigos, que são montanhas muito antigas que se situam no centro-norte e no leste do continente, nesse caso, leste do continente, tá? Os Montes Urais que nós estamos destacando, tá? Então, nesse sentido, nós podemos ver que aqui ao oeste do continente, nós temos a cadeia dos Pirineus. Vejam comigo aqui a cadeia dos Pirineus, que marca a fronteira entre a França e a Espanha,
tá? Nós podemos ver que essa Cordilheira dos Pirineus, ela é, no caso de maciços mais recentes, né? Cordilheiras mais recentes. Não é o caso dos maciços antigos, são cordilheiras recentes, montanhas jovens e de elevada altitude. Conforme vocês podem ver, está numa cor escura, tá? Cor escura que indica, segundo a legenda, altitudes mais elevadas do continente. Eu quero que vocês verifiquem aqui o caso dos Apeninos, que fica aqui na borda ocidental do continente, que os Apeninos, eles constituem uma estrutura onde passa aí a Península Itálica. Se vocês observarem o mapa político, vão perceber que aqui é a Itália, tá? Ainda temos alguns vulcões ativos, como no caso na Cilícia, no Monte Etna. E a leste desses Alpes, nós temos a Cordilheira dos Cárpatos, aqui a Cordilheira dos Cárpatos. E na porção setentrional do continente, nós temos aí algumas cordilheiras de formações mais antigas, os maciços antigos chamados, como os Alpes escandinavos, que está aqui no mapa para vocês. Eu quero que vocês observem comigo aqui agora as planícies presentes no continente, as planícies centrais, tá? Onde nós temos aqui a planície sarmática, tá? E a planície germano-polonesa, tá? Planície germano-polonesa, que fica na região central, com solos muito férteis, onde predomina o cultivo de cereais e a criação de gado. Então, como a grande maioria dos rios da Europa, eles são navegáveis, se vocês olharem aí no livro de vocês, que fica melhor a visualização, essas linhas azuis é o nome dos rios que passam pelo continente europeu. A maioria deles são navegáveis, por isso são favoráveis à ocupação humana e ao desenvolvimento das atividades agropecuárias. Então, aqui na Europa Ocidental, nós temos alguns rios importantes, que são também áreas econômicas importantes, urbanizadas e industrializadas, por onde passa o rio Sena, aqui na França. Se vocês observarem, está aqui o rio Sena, na França, o rio Ruhr, na Alemanha, o rio Danúbio, que são rios importantes do continente europeu, constituindo planícies densamente povoadas, urbanizadas e industrializadas. Nós temos outros rios importantes que vocês podem encontrar aí neste mapa, né? Como destaque aqui na porção oriental, nós temos o rio Volga, tá? Que fica aqui na Rússia, e deságua lá no Mar Cáspio. Se vocês verificarem, está aqui o Mar Cáspio. Temos o rio Don, olha aqui o rio Don, tá? E temos ainda outros rios importantes que desaguam lá no Mar Negro. Olha aqui o Mar Negro para vocês. Esses rios, eles são importantes porque conectam porções ocidentais até a porção oriental do continente, atravessando o território de 9 países, como é o caso aqui do rio Danúbio. O rio Danúbio, que é um dos mais importantes, ele vai atravessar aí o território de 9 países, além de desaguar lá no Mar Negro. Olha aqui o rio Danúbio, tá? Passa por 9 países do leste ao oeste. São rios importantes e que são também importantes não só para o desenvolvimento econômico e industrial, mas também favorecem a ocupação humana. E com isso são importantes porque vão proporcionar solos férteis prontos para a agricultura, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa pequena parte do nosso conteúdo. Na próxima aula nós explicaremos melhor. Eu espero que vocês compreendam que as principais cidades europeias, elas estão ligadas por corpos d'água do continente, que são extensos rios europeus com diversas utilizações, principalmente vão integrar os centros urbanos entre si e com os portos.
Por isso, nós dizemos que relevo e hidrografia são importantes para as principais cidades europeias, certo?